Olá, você já se perguntou como funciona o voo de um avião? Como ele se sustenta no ar? Nesse vídeo, vamos explicar esse fenômeno, assim como abordar o estudo do movimento de objetos dentro de um fluxo de ar, falando de sustentação, arrasto e efeito Magnus. Bem, as forças aerodinâmicas agem sobre todos os corpos que se movem no ar. Para entender essa dinâmica, é importante compreender alguns conceitos fundamentais. Eles se aplicam, sobretudo, à indústria aeronáutica, que utiliza os conhecimentos e os princípios da aerodinâmica para produzir suas aeronaves. Um dos temas de maior interesse e que mais gera divergência nessa área é sobre a explicação para a sustentação aerodinâmica do transporte aéreo, sendo as teorias mais usadas para explicar tal sustentação o princípio de Bernoulli e a terceira lei de Newton. Enquanto a teoria de Bernoulli se baseia na diferença de pressão devido ao aumento da velocidade do ar na parte superior da asa, a teoria de Newton tem como justificativa a alteração do momento linear da corrente de ar que passa pela asa. Vamos começar então pela teoria de Bernoulli. Para introduzir essa lei, considere um gás ideal passando por um tubo com variação de espessura. O gás, ao passar pela passagem mais estreita que a anterior, deverá atravessar a mesma quantidade de matéria no mesmo intervalo de tempo que na parte mais larga, a fim de garantir a conservação da massa. Assim, nas regiões onde o tubo sofre um estrangulamento, o fluido tem que escoar mais rapidamente, para que a vazão permaneça a mesma. Nessa perspectiva, com a variação da área do tubo, altera-se a velocidade de passagem do ar, causando uma diminuição de pressão nesse ponto. Esse fato pode ser explicado pela equação de Bernoulli, que diz que quanto maior a velocidade de escoamento do fluido em um dado ponto, menor a pressão exercida pelo fluido. Agora, considere uma asa com um perfil semelhante a essa figura. Quando o ar faz contato com a parte dianteira da asa, ele se divide passando pela área inferior e superior dela. O ar que passa pela parte inferior percorre uma distância menor do que aquele que passa pela parte superior, causando uma velocidade maior do ar na parte de cima da asa, assim como uma pressão menor nesse ponto. Dessa forma, como a pressão aplicada pelo ar na parte de baixo é maior que em cima, surge uma força resultante para cima, que é a força de sustentação. E essa força é maior do que a força-peso com que a Terra atrai o avião, causando o fenômeno da sustentação. Porém, como dito anteriormente, essa não é a única explicação para o efeito. Vamos compreender agora a relação da terceira lei de Newton com a sustentação. Mas primeiro, precisamos relembrar alguns conceitos. Existe um princípio chamado princípio da aderência. Ele diz que quando um fluido escoa por uma superfície sólida, ele se adere e é atraído por ela. Isso gera um fenômeno chamado efeito Coanda, que é comum de ser observado em nosso cotidiano, quando, por exemplo, nós aproximamos uma colher de uma corrente de água. Na aviação, temos que quando o avião está em movimento horizontal, devido à inclinação da asa, o ar precisa realizar um movimento curvo, pois, como já visto, por ele ser um fluido passando por uma superfície sólida, o mesmo se adere a ela. Porém, para realizar esse movimento, o ar precisa de uma força de ação centrípeta que o atraia para o centro da curvatura da asa, assim como mostrado nessa figura. E é neste ponto que entra a terceira lei de Newton. Ela diz que a toda ação corresponde uma reação igual e contrária. Então, da mesma forma que a asa atrai o ar atrai a asa, provocando o efeito da sustentação. Em suma, a variação de pressão e variação de momento, mostradas pelas teorias de Bernoulli e de Newton, que explicam em conjunto os efeitos envolvidos neste fenômeno da sustentação. Arrasto. Em dinâmica de fluidos, o arrasto, algumas vezes chamado de a resistência do ar ou do fluido,
refere-se às forças que atuam sobre um objeto sólido na direção relativa do fluido de velocidade de fluxo. Ele é uma força de fricção que surge por intermédio do atrito entre o corpo e o fluido. Existem diversas naturezas que resultam no arrasto, como forma do sólido, a viscosidade, a sustentação, o regime de velocidade, entre outros. Arrasto de forma. O arrasto de forma decorre de uma diferença de pressão entre diferentes partes de um corpo, que se desloca através de um fluido. Quando um corpo desloca-se com velocidade suficientemente alta através de um fluido, logo atrás dele surge uma região de turbulência, cuja pressão é menor do que a pressão à frente do corpo. Essa diferença de pressão resulta em um arrasto contrário no sentido de movimento do corpo. Com o intuito de reduzir-se o arrasto de superfície, os objetos que são projetados para deslocar-se em fluidos são desenhados em formatos aerodinâmicos, e essa condição é obtido quando se diminui a área do corpo que é perpendicular ao fluxo das linhas de fluido. Arrasto de superfície. O arrasto de superfície surge graças ao contato entre o fluido e o corpo, por meio de uma camada de contato imediata à superfície dele. Esse tipo de arrasto surge em razão da aspereza de uma superfície do corpo que se desloca no fluido, uma vez que a própria aspereza propicia uma área de contato maior entre ambos. Dessa forma, qualquer rugosidade na superfície do objeto aumenta o arrasto de atrito. Para reduzir este arrasto, são projetados objetos com superfície plana e lisa. Voltando nossa atenção para as aeronaves, temos mais dois tipos de arrasto que são fundamentais para entendermos a dinâmica de um voo, sendo eles o arrasto parasita e o arrasto induzido. Arrasto induzido. O arrasto induzido é o resultado da diferença de pressão entre a parte superior da asa e a parte inferior. A corrente de ar da parte inferior sobre alta pressão tende a fluir para a parte superior sob baixa pressão pela ponta da asa, criando uma corrente chamada de corrente de envergadura. Este fenômeno gera um turbilhonamento na extremidade da asa, provocando uma resistência ao avanço da aeronave e diminuindo a sustentação. Atualmente, reduzir os efeitos do arrasto induzido é um dos principais desafios da indústria aeronáutica. Mitigar os efeitos deste fenômeno proporciona melhor performance aerodinâmica e, como consequência, um menor consumo de combustível. Para reduzir este problema, a indústria tem desenvolvido novos formatos de asas e dispositivos instalados nas pontas das asas, como os winglets, que têm como função reduzirem a formação dos vórtices e, consequentemente, o arrasto induzido. O fenômeno do turbilhonamento pode ser observado quando avistamos um avião em voo a elevadas altitudes, através das trilhas de condensação formadas nas pontas das asas, e também em procedimentos de pouso e decolagem em condições meteorológicas e atmosféricas específicas que favorecem a visualização da formação dos vórtices. O arrasto parasita. O arrasto parasita recebe esse nome pois não produz nenhuma força útil ao voo. Ele é o resultado da resistência imposta pelas moléculas de ar a qualquer parte da aeronave exposta ao ar quando a mesma encontra-se em movimento. Ele é composto por três elementos básicos: o arrasto de forma, o arrasto de superfície e o arrasto de interferência. Os dois primeiros já falamos anteriormente, e o arrasto de interferência nada mais é que uma combinação dos efeitos do arrasto de forma e do arrasto de superfície, e é causado pela interferência no fluxo de ar entre as partes adjacentes da aeronave, como por exemplo, a interseção da asa com a fuselagem. De um modo geral, objetos com formatos aerodinâmicos proporcionam menor arrasto de pressão, o que obviamente irá influenciar no arrasto total. Em suma, esses são os principais tipos de arrasto que envolvem a aerodinâmica. Porém, existem vários outros tipos produzidos por diversas naturezas, assim
como o meio em que ocorrem. Como demonstrado pela sustentação e arrasto, o fluxo de ar tem um papel importante na aerodinâmica dos objetos e a forma que determinado objeto se move em um trecho aéreo influencia na sua trajetória. Se uma pessoa assistir um jogo de futebol ou de tênis, já deve ter percebido um acontecimento interessante quando o jogador chuta a bola ou o jogador de tênis a rebate. A bola, em vez de ir em uma trajetória reta, algo que acontece se, por exemplo, jogarmos um cubo ou uma pedra, faz uma curva durante seu trajeto, proporcionando acontecimentos interessantes que podem ser aproveitados por jogadores experientes. Esse efeito é chamado de efeito Magnus, onde um elemento, por exemplo uma bola, ao inserir um movimento circular no início de sua trajetória, cria mais sustentação em uma determinada direção e faz com que o seu curso seja alterado. Isso é causado principalmente pelo arrasto gerado pelo item e a força centrífuga do movimento. Em relação ao arrasto, o material e, consequentemente, a aspereza de sua superfície é de grande influência, pois, quanto mais lisa é a superfície, menos ar será arrastado pela bola. Mas, caso a superfície seja mais rugosa, mais ar será arrastado e com isso gerará uma força em uma determinada direção. Outra força que influencia é a força centrífuga, gerada no início do trajeto. Esta força, por si própria, já teria influência na trajetória, mas em conjunto com o ar arrastado, as forças serão combinadas e a pressão será mais baixa, fazendo assim que o ar passe mais rapidamente por um lado da bola do que o outro. Esta diferença de pressão e velocidade cria a curva característica do movimento e do efeito Magnus. Isso, em geral, demonstra que, além do formato do objeto ou veículo, é importante para a movimentação e sua sustentação. Como foi iniciado o movimento ou seu estado durante o trajeto também detém influência que não deve ser ignorada. Sustentação, arrasto e efeito Magnus são pontos importantes que todo construtor de aeronave ou algo que tem o propósito de tirar o ar deve considerar. Caso for ignorado, diversos problemas irão acontecer e causará tragédias em caso de aeronaves. Presentes no dia a dia e não percebidos por muito, influenciam nossa vida mais que imaginamos, e nos mostra que algo simples como chutar uma bola é na verdade algo complicado e interessante.